o fundamento, é o firme fundamento da vida cristã. Sem fé não há relacionamento com Deus. Tá? Então, o que a gente pode analisar entre todos os fundamentos que a Bíblia fala, né? Um dos fundamentos mais poderosos que tem é a fé. Porque tudo que você relaciona com Deus, se você relaciona com a palavra, é por meio da fé. Se você relaciona com o Espírito Santo, é por meio da fé. Se você relaciona com Jesus, é por meio da fé. Se você relaciona com a palavra de Deus, é por meio da fé. Não tem como você viver no caminho cristão e não agir a fé. Por isso, querido, que muitas pessoas não crescem porque elas não querem viver pela fé. Elas querem tocar, elas querem pegar. E não é assim, tá? Se você está na caminhada cristã, você precisa entender que o teu crescimento depende de você crer naquilo que está escrito, naquilo que o Senhor falou. Romanos 1,17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ok? Então nós somos chamados, Romanos 1,17, para viver da fé. É a única maneira que o justo tem para viver. É o único padrão de vida, é o único estilo de vida que o cristão tem para viver é por meio da fé. Não tem outra forma, tá? Não tem outra forma. Eu sei que no mundo que nós estamos vendo hoje, no mundo materialista, as pessoas só estão felizes quando elas conseguem conquistar coisas que ela pode tocar. Mas se você olhar pela Bíblia, as conquistas elas não acontecem quando as coisas chegam, mas sim quando você determina, quando você ora. A Bíblia diz, Jesus disse, se você pedir alguma coisa ao meu Pai, crendo que recebeis, tê-lo-eis. Então, de fato, as coisas acontecem no Espírito quando nós cremos. Aí depois ela se materializa. Agora, para aqueles que são materialistas, que só acreditam nas coisas que vêm, fica difícil a caminhada cristã, porque Deus exige de nós um comportamento diferenciado. Eu preciso crer para ver. Alguns estão querendo ver para crer. É o crente tal do crente Tomé. Eu só acredito vendo. E não é esse crente que Deus está chamando. A Bíblia fala que Tomé, depois que ele lança a palavra dizendo que só ia crer em Jesus se ele visse, quando Jesus aparece, Jesus chama a atenção dele. E Jesus mostra os cravos para ele e diz, Tomé, tá vendo aqui os cravos? Coloca as tuas mãos, Tomé. Vê que sou eu mesmo, Tomé. E aí ele diz para Tomé, sede crentes e não incrédulo. Então a grande chamada, ele foi chamado a atenção na frente de todo mundo, porque ele simplesmente quis caminhar diferente com Deus. Não tem como você caminhar diferente com Jesus. É por meio da fé. Ou você crê, ou você não vai ver. Se você crê, você vai ver. Se creres, verás a glória de Deus. Foi isso que Jesus falou para Marta, quando a Marta estava toda afoita, porque o irmão dela havia morrido, já havia 4 dias, e Jesus havia retardado esse tempo. E quando Jesus chega, ela disse, Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para ela, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Então primeiro você crê, aí depois você vai ver. Amém, Jesus? A fé sustenta toda a caminhada cristã. 2 Coríntios 5,7 diz, porque andamos por fé e não por vista. A caminhada cristã é baseada nisso. Primeiro você crê, depois você vê. Então andamos por fé e não por vista. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 16:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí tem um problema sério. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época hoje que as pessoas estão colocando a palavra de Deus em 2º, 3º, 4º, 5º, 10º plano. Quando der eu leio, quando der eu vou na igreja, quando der eu escuto o pregador, quando der... Então, se a fé precisa da palavra para existir, se eu não tenho a palavra em mim, é bem provável que eu não tenha fé. As pessoas associam fé com ato religioso, com o fato da pessoa em si estar mostrando para todo mundo que ela é crente. Tá entendendo? Não funciona. Porque na hora que você precisar exercer a fé, ela não vai existir. Porque a fé é fruto da palavra. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu examino a Escritura, quanto mais eu tenho contato com a palavra, mais eu vou ter fé. Fé não é um ato de um sentimento emocional. Fé é um ato da razão do princípio. Quando eu acredito na Bíblia, quando eu leio a palavra, quando eu aprendo a palavra, eu vou crescendo em fé. Eu vou me fortalecendo na fé. Eu vou me ajustando na caminhada, crendo no sobrenatural. É desta forma. Por isso que não tem como você ter fé sem a Bíblia. Você pode ter fé, mas não a fé bíblica. Agora, a fé natural, a fé dos homens, essa fé não cumpre
a promessa de Deus na sua vida. O que vai cumprir a promessa de Deus na nossa vida é a fé pela palavra de Deus. Porque é uma fé naquilo que Deus faz, naquilo que Deus vai realizar na sua vida, não naquilo que você pode fazer. A fé natural é a fé naquilo que eu acredito que eu posso fazer. Entendeu? Eu sei que eu posso sair daqui, pegar um ônibus e ir até a cidade. Isso é uma fé natural. Tá entendendo? Só que existem coisas que não vai usar essa fé. Essa fé não vai ser possível trazer à existência. Para que algumas outras coisas sobrenaturais aconteçam, eu preciso ter uma fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural vem por meio da palavra. Por isso que o crescimento do cristão passa pelo fato de você crer. Ou você crê, ou você não cresce. Ou você vai ser sempre um menino na fé. Sempre achando que tudo que você faz, tudo que vai acontecer na tua vida, está baseado nos seus esforços, nas suas capacidades intelectuais, nas suas capacidades financeiras. E você então não consegue ir longe. Você não consegue desfrutar do sobrenatural de Deus. Porque para você desfrutar do sobrenatural, você vai precisar exercer a tua fé. Amém? E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aonde a palavra é semeada, a fé cresce. Lucas 8:11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A Bíblia fala que o coração do homem são os terrenos, tá? São os solos, os tipos de solos. Porém, as sementes são a palavra de Deus. Então, na medida em que eu ouço a palavra, recebo a palavra, pratico a palavra, aquilo ali vai alimentar a minha fé, vai dar frutos. E um desses frutos é a fé. Se você pegar, por exemplo, sobre o Espírito Santo, né, quando Paulo fala lá para os nossos irmãos da Galácia, ele fala sobre os frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito é fé. Por quê? Porque a palavra de Deus vai ter uma ação espiritual em nossas vidas e vai trazer a fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Muitas vezes você pode ser uma pessoa cheia de talentosa, cheia de muito conhecimento, tá? Mas isso não vai te levar ao sobrenatural. O que vai te levar ao sobrenatural, as manifestações de Deus na sua vida, é a fé na palavra dele. Amém? Ou pela palavra dele. Ou na palavra ou pela palavra. Tá entendendo? A fé descansa no cuidado de Deus. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, tudo ele fará. Quem crê, confia. Quem confia, descansa. Todas as dificuldades e lutas da vida que nós não conseguimos vencer por nós mesmos, quando nós cremos, nós depositamos nas mãos do nosso Deus e nós então podemos descansar, porque é o próprio Jesus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se eu creio, eu pego as minhas cargas, eu pego os meus problemas e eu entrego nas mãos do Senhor. E então eu descanso. Por quê? Porque eu creio que Ele vai agir. O que eu preciso fazer, eu vou fazer. O que você precisa fazer, você vai fazer. Mas o que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, Jesus vai fazer. Amém? Desde que você creia nele. Então toma posse nesta noite, porque o Senhor Jesus está te chamando. Se você quer crescer, você precisa agir a fé na palavra. Por isso que não tem como ter uma fé fora da palavra. Qualquer fé fora da palavra vai trazer resultado apenas humano, mas a fé sobrenatural vai trazer resultado sobre-humano, sobrenatural. A fé, ela é fortalecida nas lutas. As provas, elas têm o poder de exercitar a fé. Funciona mais ou menos assim: enquanto você está no comodismo, no conforto, você não age a fé. Mas quando a coisa aperta, quando a situação fica estreita, quando você se sente sozinho, sem condições nenhuma de sobressair naquela situação, e é aí que a fé sobrenatural se manifesta. É aí que Deus age, é aí que Deus opera. Vários textos bíblicos, várias situações bíblicas mostram isso. O caso, por exemplo, da viúva, que o filho dela ia ser levado cativa, quando Eliseu passa, e ela chora e diz para Eliseu que os credores virão e levarão seus filhos, porque ela não tem como pagar. E ele diz: o que tu tens na sua casa? Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite. Ele disse: então vai nas suas vizinhanças e pega muitas vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, e traga, fecha o seu quarto, e você vai pegar o teu pouco azeite e vai começar a encher as vasilhas. E a Bíblia diz que aquela mulher encheu várias vasilhas com aquele azeite. Essa é a fé que é sobrenatural. Não é uma fé natural, é uma fé de multiplicação. Assim como Jesus multiplicou os pães, os peixes.
Então, são fé sobrenatural. E é isso que Deus quer mostrar para mim e para você. Porque na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do problema, todo mundo te deixa sozinho. Ninguém vai te ajudar. E nesta hora, se você tiver fé em Deus, você vai sobressair. Se você não tiver fé em Deus, meu irmão, já era. Eu posso afirmar para vocês que a maioria das pessoas que entram em situações terrivelmente adversas e elas não têm fé em Deus, elas são sucumbidas nessa situação. Porém, aqueles que entram numa situação adversa, muito grande, mas eles têm Deus, eles creem em Deus, Deus faz um milagre por conta da fé da pessoa. Aqueles que creem acabam tendo resposta que favorece. 1 Pedro 1, 6, 7 diz: em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, redunde em louvor, em honra e glória na revelação de Cristo. Então, quanto mais a situação aperta, mais eu pratico a fé, mais eu vou agir a fé, mais eu vou buscar na palavra, porque eu percebo que não tem como eu resolver aquilo. A situação saiu do controle. Existem muitas situações que saem do nosso controle, que você não vai conseguir resolver. E aí, nessa hora, é hora de agir a fé. E quando você age a fé, você gera crescimento. Por quê? Porque quando você chegar lá na frente, num outro problema, igual, ou parecido, ou maior, ou menor, você vai dizer assim: olha, lá atrás Deus agiu na minha vida. E agora eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai agir de novo. É mais ou menos o que aconteceu com Davi, quando Davi se alistou para ir destruir, para matar Golias. E aí então Saul diz para ele: você não pode guerrear contra o Golias, porque o Golias, ele é um soldado desde a sua tenra infância, da sua juventude. Ele é um soldado experiente. Você é um pastor de ovelha. E aí então Davi começa a dizer para eles a experiência que ele tem com Deus. Ele diz: olha, quando eu estava lá no campo pastoreando as ovelhas do meu pai, vinha um urso e pegava uma ovelha. E eu ia lá e eu tirava a ovelha da boca do urso e matava o urso. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Como é que um homem consegue matar um urso? Como que um homem não, na verdade um moleque, um jovem de 16, 17 anos da época. E aí ele continua dizendo: eu estava lá também cuidando das ovelhas do meu pai, veio o leão, e o leão pegou uma ovelha, e eu fui lá e tomei a ovelha do leão e matei o leão também. E ele diz: não será diferente com esse incircunciso. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: olha, eu entendi que Deus está comigo. E porque Deus está comigo, não há nenhuma dificuldade, nenhuma barreira que eu não possa vencer. Mas para frente, alguns salmos, ele vai dizer o seguinte: Deus, ele diz assim: no Senhor eu desbarato um grande exército, e no Senhor eu salto uma grande muralha. Quer dizer, qualquer dificuldade para quem tem fé, ela pode ser rompida, ela pode ser vencida. Mas isso é necessário que tenham fé em Deus, tenham fé na palavra, tenham fé naquilo que o Senhor Jesus falou. Então, nessa noite, tome posse, porque a fé gera crescimento. A Silva chegando, Deus abençoe, Silva. Glória a Deus. Deus usa a luta para nos amadurecer. Tiago 1,3 diz: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então, qualquer luta que você passar, você vai ter que exercer a fé, e a fé vai produzir a paciência. Boa noite, Deus abençoe. Então é importante vocês entendam nessa noite que o crescimento passa pela fé. Não tem como você crescer espiritualmente sem ser uma pessoa de fé. Uma pessoa que saiba se portar no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de perdas. Tantas são as perdas que nós temos nessa vida. As perdas financeiras, as perdas muitas vezes por pessoas que você ama, né? Tantas perdas que nós temos, e neste momento é momento de agir o quê? A fé. Então, quando nós somos provados, a nossa fé, através dessa prova, produz a paciência. E nós aprendemos a confiar em Deus e a esperar no Senhor e a crer que Ele vai agir e que eu tenho que fazer a minha parte, sim, mas a parte que é sobrenatural, que é a dele, Ele vai fazer na hora certa, sem nenhum problema. E na hora certa Deus age. Então, quem tem essa experiência são pessoas que caminham por fé, acreditam em Deus.
ok? E esse é um problema para aqueles cristãos que não querem andar por fé. E aí acabam sendo cooptados por reino das trevas, que trabalham muitas vezes tendo contato com coisas materiais. Então toma muito cuidado, porque a forma de Deus trabalhar é por meio da fé na sua palavra, não tem outra. Ou você aceita, ou você é cooptado pelo reino das trevas, porque o reino das trevas vai sempre mostrando algo, vai sempre dando algum amuleto, alguma coisa para você tocar, para você acreditar naquilo. Enquanto que no reino de Deus é somente na palavra. Você precisa aprender a crer na palavra, porque o que Deus falou está falado. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele diz que vai mudar, Ele vai mudar a tua vida. Então você precisa crer. É dessa maneira que o cristão caminha. O cristão não precisa tocar para saber que as coisas vão acontecer. Por quê? Porque ele acredita na palavra. E porque ele acredita na palavra, não tenha dúvida, as coisas acontecem. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. A Bíblia diz que Abraão morava em Ur dos Caldeus. Deus chama ele e diz: olha, eu vou levar você para um lugar e eu vou te mostrar esse lugar. Ele não sabia, Deus não antecipou o lugar. Deus não tinha um mapa para mostrar para ele. Deus não tinha um GPS dizendo: olha, você sai daqui e vai chegar em tal lugar. Não. Diz: você vai caminhar agora pela fé. Eu vou te levar. E a Bíblia diz que Abraão foi e chegou no lugar e tomou posse do lugar. A terra de Canaã. Abraão tomou posse do lugar. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. Que a terra que os judeus, depois de 400 anos que eles ficaram no Egito, voltaram a tomar posse e tiveram que guerrear com famílias, com pessoas que estavam ali dentro para tomar a terra. As pessoas não sabem disso, mas aquela terra foi dada para Abraão, antes, muito antes da nação de Israel se formar no Egito. Está entendendo? Então Deus deu para ele. Por quê? Porque ele creu. Ele saiu de Ur dos Caldeus e ele foi para Canaã e Deus estabeleceu ele naquela terra. E lá naquela terra ele teve seus filhos Isaac. Isaac teve Jacó e Esaú, e lá se formou a nação de Israel. Aí depois eles foram para o Egito, tá? Mas eles habitaram na terra. A terra era deles, dada por Deus, antes do Egito, muito antes do Egito. Por quê? Porque Abraão creu. Ele sabia que Deus ia fazer o melhor na vida dele, ia levar ele no projeto que Deus havia chamado ele lá em Ur dos Caldeus. Então é isso que nós precisamos entender, é pela fé. Se você crer, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Crer é agir conforme a vontade de Deus. Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Muitas pessoas dizem: eu creio, mas não sai do lugar, não sai do lodo, não sai do pecado, não sai... Que fé é essa? Como é que você diz que crê em Jesus, crê que Jesus veio para te salvar, morreu para te salvar, derramou sangue para te salvar, mas você continua no pecado? Você continua fazendo as coisas que desagradam a Deus? Não é fé. Isso não é fé. Entendeu? Isso é apenas acreditar que Jesus veio. A própria história sinaliza que Jesus veio. Então, não é a fé de Deus, é a fé que muda comportamento. É a fé que muda as pessoas. É a fé que coloca as pessoas agora no direcionamento dos céus. Já que eu acredito, então eu pratico aquilo que eu disse que acredito. Está entendendo? Eu não posso fazer diferente. A mesma pessoa, a pessoa vai no médico, chega lá, o médico passa para ela um remédio e diz: olha, se você tomar esse remédio, você vai curar. Você vai ficar curada. Aí a pessoa pega o remédio, compra o remédio, traz para casa, aí deixa o remédio lá e diz: olha, o médico diz que com esse remédio você cura. Só que ele nunca toma o remédio, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Tá entendendo? Porque ele acreditou no remédio que o médico falou, mas ele não fez uso. Muitas vezes as pessoas dizem: eu acredito em Deus, mas não faz uso da palavra, não pratica a palavra. E aí não cresce na fé, não cresce espiritualmente. Fica sempre aquela pessoa raquítica. Tá entendendo? Não tem experiência com Deus. Deus não age na vida dela. Deus não fala com ela. Por quê? Porque ela não pratica a fé. Ela ouve a palavra, mas não põe em prática. Então, nessa noite, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. É isso que Tiago diz. A fé, ela vence o medo. Quem confia em Deus não vive dominado pelo temor. E nós estamos vivendo a época em que o mundo está se afunilando para o mal. Estamos falando até de
de uma terceira guerra mundial. Estão se falando aí, hoje, com esse crescimento das IAs, está falando sobre uma dominação muito forte no mundo, que eu acredito ser até mesmo o domínio do anticristo que está chegando, através dessa tecnologia super, hiper avançada. Você está entendendo? Porém, quem crê em Deus não tem medo. Por que não tem medo? Porque Jesus já disse o que vai acontecer no final. Jesus já falou o que ele vai fazer comigo e contigo, se nós confiarmos nele, se nós continuarmos firmes com ele. Então não há o que temer, amados. E aí tem crente entrando em parafusos, tem crente, sabe, desesperando. Por quê? Porque não está crendo naquilo que o Senhor Jesus falou. Então a fé vence o medo. Quem confia em Deus não vive dominado pelo temor. Creia. Logo, logo, Jesus vai levar a sua igreja embora daqui. Logo, logo, nós seremos arrancados dessa terra. Logo, logo, nós estaremos na mansão celestial, nós teremos na Nova Jerusalém. Como Pedro fala, né, que o Senhor Jesus preparou uma casa celestial para nós, não feita por mãos de homens, mas uma casa preparada pelas mãos do Senhor nos céus. Então, quem crê não teme. Tá? Como diz aí a Sil, não vai haver mais dores, não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais sofrimento naqueles dias. Então nós precisamos crer. Você não pode deixar o pavor do mundo atual tomar conta da tua mente, do teu coração. Creia, porque a fé vence o medo. Eu ministrei aqui uma ministração inteira sobre o medo, inclusive vou começar a falar ela na igreja hoje. Tá? Uma série que eu passei sobre o medo. Você não pode continuar amedrontado. Ah, mas e se o governo, Querido, e se isso, aquilo? Nós não podemos nos preocupar com isso, não precisamos nos preocupar com isso. A única coisa que nós, como cristãos, precisamos nos preocupar é se nós estamos crescendo na fé. É se nós estamos crescendo em Deus. Se nós estamos conhecendo mais a Jesus hoje do que nós conhecíamos antes ou ontem. Está entendendo? Essa é a nossa preocupação como cristãos. Não nos preocupar com o que está acontecendo nesse mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo, querido, jaz no maligno. A Bíblia diz que a terra cambaleia como um ébrio. Está entendendo? Ela vai de mal a pior. Até a física diz, tem uma lei lá chamada lei da entropia, que diz que tudo vai para se deteriorar. Tudo vai para acabar. Então, se até a lei da física diz isso, tá entendendo? Apoiando a ideia teológica que diz que o mundo está caminhando para o fim, por que eu vou me preocupar com esse mundo? Eu tenho que me preocupar com a vida eterna. Eu tenho que me preocupar com Jesus Cristo. Eu tenho que crescer no conhecimento dele. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então é nele que você precisa pôr a sua fé. Crer, exercer a tua fé nele. Abra mão. Jesus diz, é melhor você perder uma mão, é melhor você perder um olho e ir para o céu. Vai sem uma mão, vai sem um olho para o céu, é muito melhor do que você ter os dois olhos e os dois braços e ir para o inferno. Então, toma posse disso, creia em Jesus, tome posse disso. Se você já é cristão, procure crescer na graça, no conhecimento, ore mais, leia mais a Bíblia, se coloca diante do Senhor, vai para os cultos buscar o Senhor, sinta a presença dele, receba as mãos poderosas dele sobre a tua vida para curar, para te libertar, e não tenha medo, não tenha medo. Isaías 41:10 diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É isso que Deus manda dizer para você nessa noite. Por isso que nós precisamos crescer por meio da fé. A tua fé em Deus hoje tem que ser maior do que a fé quando você aceitou a Jesus lá atrás. Por isso Paulo chama a atenção dos Gálatas e diz, começastes bem, começaste no espírito, mas agora estão terminando na carne, quer dizer, vocês estão regredindo ao invés de vocês avançarem. Nós precisamos ampliar o nosso conhecimento. E não tem como você ampliar o seu conhecimento de Deus se você não agir a fé, se você não colocar a tua fé em prática todos os dias. Amém, Jesus? Ora pela enfermidade, ora pela sua crise financeira, ora pelo seu problema na família, ora e creia. Porque na hora certa, Deus vai agir, Deus vai mover. Amém, Jesus?
A fé traz paz ao coração. Salmo 56:3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Então, qualquer momento que o medo chegar, eu deposito a minha confiança em Deus e deixo de ter medo. Porque se eu coloco a minha confiança nele, não há o que temer. Então, coloque a tua confiança em Jesus. Aceite a ele como Salvador de sua vida. Se você já tem o aceitado, então coloca no teu coração buscar com mais intensidade, viver com uma integridade maior, dê passos, comece a andar em direção a ele, praticando a palavra, porque quando eu pratico a palavra, eu estou sinalizando que eu creio, tá entendendo? Para os céus, eu estou sinalizando para mim mesmo, eu estou sinalizando para mim, para o meu histórico de vida, porque amanhã, essa guerra que eu estou passando hoje, eu crendo em Jesus e tendo vitória nela, amanhã ela vai servir de suporte para outras guerras. Então é importante que nós cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo. A fé nos capacita a esperar as promessas. Esperar faz parte do processo da fé. Deus não é imediatista. Tá? Jesus falou que ia vir, falou para os discípulos lá no dia que ele subiu, ele disse, olha, o anjo falou para os discípulos, da mesma maneira que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Todo mundo achou que ele ia voltar naqueles dias. Todo mundo ficou esperando que Jesus voltaria ali, naquele momento, que ele acabou de subir. E o anjo falou que da mesma forma que ele subiu, nós vamos ver ele descer. Já vai fazer o quê? Mais de 2000 anos. Então, você tem que entender como é que Deus age, como é que Deus trabalha. Por isso você tem que ter paciência. As coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo em que encontra, tá entendendo? O tempo de Deus com o nosso tempo. Que alguns dizem aí, fala sobre o Kairos, fala sobre o Cronos, fala sobre o Aionos, que é o tempo de Deus para a sua vida, quando você entra no tempo da cruz, no tempo do sacrifício, no tempo da entrega, no tempo da renúncia. Deus não vai fazer nada na tua vida enquanto você estiver no controle. Deus só vai fazer algo na nossa vida sobrenatural quando nós entregarmos o controle para Ele. E entregar o controle para Deus é sacrificar nossa alma, nossa vontade na cruz do Calvário. Eu sei que é difícil falar sobre isso, uma teologia pesada isso. Mas o próprio Jesus disse, seja feita a tua vontade e não a minha. E o tempo, a Bíblia diz que era a plenitude dos tempos. E quando Jesus faz isso, ele vai para a cruz. E quando ele vai para a cruz, Deus realiza o maior milagre na face da terra. Ele salva a humanidade. Então nessa noite, entenda, tá entendendo? Você precisa aprender a esperar no tempo de Deus. Deus tem o tempo exato, certo para você. Qualquer atropelamento que você fizer, não crendo em Deus, tomando atitude por você, assim como fez a mulher de Abraão, dando a escrava para deitar com Abraão, trouxe um problema sério para sua casa. Qualquer atropelamento que você fizer, não crendo naquilo que Deus falou para a tua vida, você vai trazer um problema sério para você administrar. E muitos estão vivendo isso, porque ao invés de crerem, e esperar e confiar no Senhor, estão tomando posições na carne, e aí os problemas vêm. Confia no Senhor, espera no Senhor, Ele vai fazer o milagre. Amém, Jesus? E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão demorou para ele ter o filho. A Bíblia diz que ele foi ter o filho com 100 anos. Só que Deus prometeu o filho para ele com 75. Então foram 25 anos de espera. 25 anos de espera. Amém? O Jacó, ele foi trabalhar para Labão, trabalhou 7 anos para uma mulher, 7 anos pela outra, e praticamente 6 anos para ele poder conquistar alguma coisa. Foram 20 anos de espera para ele poder sair abençoado daquela terra. Então, tudo é no tempo de Deus, é Deus que trabalha. Porque antes de Deus dar algo para nós, Ele quer trabalhar o caráter. Ele quer mudar a visão. Ele quer mudar o entendimento. Ele quer nos aproximar da sua palavra. E não tem como fazer isso se nós não formos tratados. Por isso que leva-se um tempo, o tempo de Deus. Deus cumpre o que promete. Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Sim, se Deus falou, Deus vai cumprir. Agora, se Deus não falou, aí é que tem que tomar cuidado com essas profecias por aí. Que as pessoas ficam buscando esses profetas. A sua profecia está na palavra de Deus. A sua profecia está na Bíblia. Está entendendo? Quem ouve a palavra de Deus, quem estuda a palavra de Deus, não precisa de profecia, de ficar ouvindo profecia. De pessoas aleatórias que diz assim, diz o Senhor. Não, você precisa da Bíblia.
Vai para a palavra, estuda a palavra, e o que Deus falar na tua vida por meio da palavra vai acontecer. Agora, se alguém disser que Deus falou, que Deus não falou, não vai acontecer. Deus não tem compromisso com ninguém. Deus não tem compromisso com um falso profeta. Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso, para de ficar correndo atrás de profetas. Corre atrás da Bíblia. O grande profeta nosso se chama Jesus. Ele é o nosso profeta. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que realmente se deu por nós na cruz. O que ele falar, está falado na tua vida. Amém, Jesus? Então para com isso. Ah, pastor, mas Deus não usa. Mas se Deus tiver que usar alguém, ele vai levar alguém para você. Você não precisa correr atrás. Pode ficar tranquilo. Se Deus tiver alguém para falar contigo, ele vai mandar essa pessoa falar. Essa pessoa vai até você. Não precisa você ir correr atrás da pessoa. Amém, Jesus? Então põe isso no seu coração. A fé produz frutos visíveis. A fé, ela se manifesta em obras. Não tem como você dizer que tem fé e não agir segundo o que a palavra de Deus fala. Se você disser que tem fé e não agir como a palavra manda, você não tem fé. A tua fé é uma fé religiosa, é uma fé humana. Agora, a fé é aquilo que a palavra manda. Quando a Bíblia diz, ame o teu irmão. Quando a Bíblia diz, perdoa o teu irmão. Quando a Bíblia diz, tenha compaixão do teu irmão. Isso é fé. Você pode até não querer fazer, mas porque a Bíblia manda, você faz. Você obedece. Eu até falei sobre... Aliás, nós vamos meditar ainda sobre crescendo... Eu já falei, crescendo pela obediência. Tá entendendo? Então, existe uma outra questão bíblica. É quando eu obedeço a Deus, a minha fé aumenta. Quando eu obedeço a palavra, a minha fé aumenta. Então, cresça na palavra. Cresça na fé na palavra. A fé glorifica a Deus. João 11,40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? É o que aconteceu com a Marta. Para Marta, tudo tinha acabado. O irmão dela estava morto. Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela estava pensando assim, olha, ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus agora, aqui e agora. Só que ela não foi suficiente para crer. Está entendendo? Mas Jesus fez um milagre na vida de Lázaro, dizendo, vem para fora. E depois de 4 dias cheirando mal, o homem veio para fora. Então, se você crer, se você agir a fé, Deus vai ser honrado, Deus vai ser glorificado através da sua vida. A fé, ela precisa ser guardada, devemos lutar para manter a fé. Timóteo 6,12 diz, milita a boa milícia da fé. Está vendo a guerra que é? É uma guerra. Exercer a fé sobrenatural é uma guerra. Porque vai ser, a maioria das vezes, vai ser sempre contra a nossa imaginação, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Na maioria das vezes, quando a fé pedir algo para você, vai ser contra aquilo que é humano, aquilo que está em nosso coração. Por isso que a fé é uma guerra. Ó, milita a boa milícia da fé. Então entra naqueles que guerreiam, tá entendendo? Porque fé é uma guerra. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e tem feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então Deus te chama nessa noite para você entrar na guerra da fé, mortificando a tua alma, a tua carne, as tuas vontades, e agindo o que Deus tem mandado pela palavra. É só isso, não precisa de mais nada. É só você agir a palavra. Porque quando você pratica a palavra, você está crendo nela, você está agindo a sua fé. Ok? A fé é o nosso escudo espiritual. Efésios 6,16 diz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Quando você estuda sobre o escudo, fala-se de 2 tipos de escudo. Um escudo que era o escudo de frente de batalha, e outro escudo que eles usavam em festas, né? Aqueles escudos só para dizer que eles estavam com escudo, mas não era um escudo de guerra, certo? Então um escudo redondinho, pequenininho, parecendo um chapéuzinho aqui no braço, porque era apenas um ato comemorativo. Mas quando eles iam para a batalha, aí, meu irmão, o escudo era feroz, o escudo. Tanto que a palavra desse tipo de escudo simbolizava, o nome da palavra do escudo era a porta.
Então eles levavam um escudo que para nós é como se nós tivéssemos uma porta, ao tamanho do escudo. E aquele escudo, ele era feito de madeira, ele era embebido em óleo, ele era revestido com um couro, tá entendendo? Para hora que colocava no óleo, colocava na água. Para quê? Para quando os dados inflamados chegassem e batessem no escudo, ali apagassem, entendeu? Então era um escudo enorme. E a Bíblia deixa claro para mim e para você, é esse o escudo que nós temos que tomar para apagar os dados inflamados do maligno. Não é que aquele escudo cerimonial de festa, não. É o escudo da guerra. Tá? E é isso que nós vamos entender. Essa fezinha que nós temos no nosso dia a dia não vai nos ajudar na hora que nós estivermos numa crise profunda. Não vai nos ajudar quando o bicho pegar. O Paulo fala sobre o dia mau. Aquele dia mau é um dia em que os demônios se levantam contra nossas vidas. E eles vêm com fúria para nos destruir. Principalmente se você for entrave para alguma pessoa. Tá entendendo? Que mexe com essas coisas ruins. Se você estiver no caminho dessas pessoas que mexem com coisas ruins, eles vão, com certeza, levantar esses espíritos contra a sua vida. E se você não tiver com essa fé forte, poderosa, você não resiste. Então, nessa noite, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Deus te chama nessa noite para você crescer na fé, para você tomar posse da fé, para você colocar o escudo da fé e ir para a milícia, para a guerra e militar a milícia da fé. Porque é uma guerra. Não pensa que é fácil você agir a fé, porque na hora que o bicho pega, parece que não tem mais jeito. A gente vai ver várias situações na Bíblia. Eu lembro de um fato do rei Josafá, quando a cidade de Samaria é toda dominada, e aí ainda vem cartas do rei dizendo para eles que não era nem para eles lutar, era para eles se entregar. Tal numeroso eram os inimigos. E naquela hora, o rei, sem saber o que fazer, ele pega aquela carta de afronta e ele vai orar ao Senhor. E ele coloca diante do Senhor. E aí Deus usa um profeta e diz para ele, o profeta vem até ele e diz, olha, Deus mandou te dizer que fica tranquilo, não temais, porque nessa batalha não tereis que guerrear, mas o Senhor guerreará por vós, e vós calareis. Quer dizer, fique calado, fique quieto, porque a vitória virá direto das mãos de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus então libera o anjo, e o anjo mata todos aqueles soldados naquela noite. E o povo recebe a vitória sem guerrear. É isso que eu quero dizer para você. Isso é fé. Nós precisamos tomar posse dessa fé. Porque tem dias que o inimigo vem com fúria para nos destruir. Mas se nós estivermos cheios de fé, não há como Satanás atrapalhar o plano de Deus na nossa vida. Amém, Jesus? A fé nos conduz à vitória. Pela fé, nós vencemos o mundo. Você vai ver que existe armas, que a fé ela é uma arma. A fé é uma moeda. É uma moeda. E a fé também é uma arma. Através da fé, você pode conquistar coisas. Você pode adquirir coisas. Mas através da fé, você pode guerrear contra o mal. Então, a fé é uma moeda e a fé também é uma arma. Amém, Jesus? E aqui a Bíblia diz que pela fé, a fé nos conduz à vitória. Pela fé, nós vencemos o mundo. Há 3 inimigos básicos na vida do cristão. Todo cristão tem esse inimigo. O primeiro, maior inimigo do cristão é ele mesmo. É o eu. O segundo, maior inimigo do cristão é Satanás e os seus demônios, seus anjos caídos. E o terceiro, maior inimigo é o mundo. E a arma para nós vencermos a nossa carne se chama cruz. Essa é a arma que nós usamos para destruir o nosso maior inimigo, que é a nossa alma. É cruz. Nós devemos crucificar a nossa carne na cruz do Calvário. Essa é a primeira vitória que nós vamos ter. Se nós conseguirmos fazer isso, vamos ter uma vitória tremenda. Agora, a segunda vitória, para nós ganharmos realmente do diabo, a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, para mim vencer o diabo, eu preciso me submeter à orientação de Deus, à voz de Deus, à palavra de Deus. Quando eu faço isso,
eu estou agindo a fé, eu estou praticando a minha fé, porque eu não vejo Deus. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito de verdade. Então eu não consigo ver Deus, mas eu consigo ver a sua palavra. Eu consigo ver os seus princípios. E quando eu me coloco debaixo disso, dos princípios de Deus, o diabo não resiste. O diabo sai correndo. Amém, Jesus? E o mundo, a Bíblia diz que você vence o mundo, é a tua fé. Fé na onde? Fé na palavra. O mundo está dizendo, vai para cá, a palavra está dizendo, vai para lá. Você vai para onde a palavra manda. O mundo diz, faz isso, a palavra diz, não faz isso, faz aquilo outro. Você faz o que a palavra manda. Aí o mundo cai por terra. Aí o seu terceiro inimigo cai por terra. Porque ele não vai conseguir te vencer quando você realmente não ouve o que ele fala, mas ouve o que a palavra de Deus fala. Amém? Então é a fé que vence o mundo. A fé nos mantém firme até o fim. 2 Coríntios 4,13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Aqui há uma chave. Eu só posso falar aquilo que eu creio, porque eu me alimento dos meus lábios, do fruto dos meus lábios. Todas as vezes que eu falo algo, as palavras, ela é como se fosse um carimbo daquilo que está dentro de você, daquilo que você acredita. Amém, Jesus? Então, por isso que eu preciso falar segundo a palavra de Deus. Eu não posso falar segundo a palavra da minha alma. Eu não posso falar segundo a palavra da situação que eu estou vivendo. Eu não posso falar segundo a situação que o mundo está apresentando. Eu não posso. Eu tenho que falar o que a palavra de Deus diz. Amém, Jesus? Porque é assim que a Bíblia diz. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei. Nós cremos, também por isso. Por isso também falamos. Então falamos o quê? Falamos o que está escrito. Se Jesus diz que você é salvo, você é salvo. Se Jesus diz que você pode, então você pode. Se Jesus diz que você vai conquistar, então você vai conquistar. É pela fé, na palavra. Por isso que eu preciso ler a Bíblia. Por isso que eu preciso orar. Estar em constante revelação de Deus. Amém? Uma ilustração aqui para nós encerrarmos. Um homem precisava atravessar uma ponte coberta por uma densa neblina e ele não conseguia ver o final. Porém, ele sabia que a ponte era segura. A cada passo, ele confiava na estrutura mesmo sem enxergar. Assim é a fé. Não vemos todo o caminho, mas confiamos naquele que construiu a ponte. Crescer pela fé é continuar andando, mesmo quando a visão é limitada, confiando plenamente em Deus. Crescer espiritualmente é aprender a confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. A fé nos sustenta hoje e nos leva para a vitória amanhã. Então essa é a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida nessa noite, queridos. Que você precisa agir a fé. Você precisa crescer por meio da fé. Não tem como você crescer se não for por meio da fé. Então pratica a tua fé. Quantas pessoas estão deixando os seus casamentos, né? Por quê? Porque eu estou com problema com meu marido, estou com problema com a minha esposa. E a fé, onde é que fica? Então está na hora de você agir a fé. É isso que a palavra de Deus nos fala. Haja a fé. Se você agir a fé, Deus vai entrar com restauração. Deus vai entrar com mudança. Deus vai entrar com poder. Deus vai entrar com graça. Aquilo que você pode fazer, você faça. O que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Amém, Jesus? Então nessa noite, cresça pela fé. Tome posse da palavra, pratique a palavra, exerça a palavra e tome posse pela fé. Amém? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Se de repente você se sentiu tocado no seu coração em dar uma oferta para a nossa obra, para a obra que nós estamos realizando, tá bom? Você que é do TikTok, nós não temos nosso Pix aí no TikTok, mas no Kawai nós temos. Então você que é do TikTok, entre em contato no privado, que eu passo para você o Pix da igreja e você vai assim poder fazer, quem sabe aí uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto, aquilo que Deus pôs no seu coração e nós estaremos orando por você, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Eu estou segunda, quarta e sexta aqui ensinando a palavra do Senhor. Tenho certeza que essa palavra te abençoou e vai abençoar mais ainda, porque nós não vamos parar, é claro. Vamos continuar ministrando a palavra do Senhor, levando aquilo que Deus mandou a gente levar para frente, tá? Se você é desviado do caminho do Senhor, se você está parado na fé, se você não está frequentando igreja nenhuma, nós temos um grupo aqui na igreja, no WhatsApp, que nós consideramos que seja uma igreja virtual para te ajudar através dessa igreja
trazer o ensinamento para você, ajudar você a levantar na caminhada, voltar a servir a Cristo de verdade, colocar o seu coração na palavra, buscar o Senhor de todo o seu coração. E nós estamos ali para te ajudar. Esse é o nosso papel. Ajudar você a engajar novamente no reino, a voltar a ser o filho amado, o filho querido, aquela pessoa que tem compreensão das coisas espirituais e que não abre mão de maneira nenhuma daquilo que Deus já te deu. Que se você já aceitou Jesus, se você já é um salvo, você recebeu algo tremendo e poderoso e você não pode abrir mão disso. E eu estou aqui para te ajudar a entender essa caminhada cristã e a te fortalecer através da palavra de Deus. Se você crer, não tenha dúvida, você vai ver a glória. Amém, Jesus? Então, se você quer falar comigo, quer entrar em contato comigo, o telefone é 19 99702 3477. Somente para você que está desviado, somente para você que está paralisado, somente você que não está indo em igreja nenhuma. Quem está indo não precisa, vai firmar lá, o teu pastor vai te ajudar. Tá entendendo? Firma lá no trabalho e o Senhor vai te usar. Amém? Agora, se você está paralisado, não está indo em igreja nenhuma, então vem, porque Deus vai usar a minha vida para te abençoar, fazer você voltar para a caminhada cristã. Amém, Jesus? Vamos orar? Pai, no nome do teu filho amado Jesus, nós oramos te agradecendo. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que esteve nessa live. Entendemos que fomos chamados, ó Deus, para cumprir a sua palavra e obedecer a sua voz. E dessa forma nós vamos crescendo na fé, ampliando diante do Senhor. Os nossos músculos espirituais estão crescendo. E dessa maneira, meu Pai, o inferno começa a estremecer, porque onde nós passarmos, o Senhor vai nos usar para paralisar as obras das trevas, as obras do diabo, porque a tua palavra diz que o Senhor nos deu poder para pisar escorpiões, pisar em serpentes. Se tomarmos alguma coisa mortífera, não nos causará dano algum, porque o Senhor nos chamou para a sua obra e nós vamos realizar a tua obra. Então use as nossas vidas, use os teus filhos, cada um daqueles que tem estado nessas lives, desperta eles para uma nova vida na tua presença, para se encher do teu espírito, para crescerem na fé e para viver uma vida que glorifiquem, exaltem e bendigam o teu nome, porque o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Pai, no nome de Jesus é que nós oramos por cada um e declaramos a vida deles abençoadas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Agora eu estou indo lá para a igreja. Aninha, daqui a pouco a gente se vê lá. Deus abençoe, pessoal. Fiquem na paz do Senhor Jesus.